Você sabia que existem documentos governamentais que só poderão ser abertos em 2040 e outros que talvez nunca sejam? Não estamos falando de teorias da conspiração ou lendas urbanas. Estamos falando de arquivos reais, selados por governos reais, sobre eventos que aconteceram de verdade e que o mundo ainda não tem permissão de conhecer por completo. Hoje, vamos mergulhar em 10 dos segredos mais intrigantes que ainda existem guardados a 7 chaves nos cofres dos governos mais poderosos do planeta. Alguns foram parcialmente revelados. Outros continuam completamente no escuro. E todos eles têm uma coisa em comum. Quanto mais você descobre, mais perguntas surgem. Fica até o final, porque o último da lista é provavelmente o mais perturbador de todos. Antes de começar, uma coisa precisa ficar clara. Governos classificam documentos o tempo todo. É parte normal da burocracia de segurança nacional. O problema e o motivo pelo qual esse assunto fascina tanta gente é quando o prazo de sigilo expira. Os arquivos são solicitados por jornalistas e pesquisadores através da Lei de Acesso à Informação. E mesmo assim, a resposta que volta é negado. Páginas inteiras pintadas de preto. Parágrafos inteiros censurados. Às vezes, arquivos que simplesmente somem. O que exatamente é tão perigoso de se saber? Vamos descobrir. Número 10. O dossiê completo do projeto MKUltra. Se você nunca ouviu falar do MKUltra, prepare-se para uma das histórias mais perturbadoras da história recente. Entre as décadas de 1950 e 1970, a CIA conduziu experimentos secretos de controle mental em seres humanos. Isso não é especulação. Isso foi confirmado pelo próprio governo americano em 1977. O programa testava o efeito de drogas, hipnose, tortura psicológica e privação sensorial em pessoas, muitas delas sem saber que eram cobaias. Alguns eram pacientes psiquiátricos, outros eram prisioneiros. Havia até civis comuns que foram drogados sem consentimento. Aqui está o problema. Em 1973, o diretor da CPRIMA ordenou a destruição de todos os documentos do MKUltra. A maioria foi para o forno, mas em 1977, uma caixa de arquivos sobrevivente foi descoberta por acidente em um depósito de documentos financeiros. Esses papéis revelaram o suficiente para causar um escândalo nacional. O que esses documentos sobreviventes mostraram foi aterrorizante. Mas o que foi destruído? Isso ninguém sabe. Pesquisadores estimam que os arquivos queimados representavam mais de 90% do programa. O que exatamente acontecia nos subprojetos que não sobreviveram ao fogo? Essa resposta está perdida para sempre ou guardada em algum lugar que ainda não encontramos. Número 9. Os arquivos completos do assassinato de John F. Kennedy. Em novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos foi assassinado em Dallas, Texas. 6 décadas depois, parte dos arquivos sobre esse crime ainda está classificada. A lei americana de 1992 determinou que todos os documentos relacionados ao assassinato de Kennedy fossem liberados até 2017. Isso não aconteceu. Em 2017, 2018, 2021 e 2022, presidentes diferentes prorrogaram o sigilo de milhares de páginas, alegando que sua liberação poderia prejudicar a segurança nacional. Pensa bem. O que poderia estar em documentos de um assassinato de 1963 que ainda representa risco à segurança nacional mais de 60 anos depois? Parte do que já foi liberado trouxe informações surpreendentes. Revelou, por exemplo, que a CIA sabia mais sobre Lee Harvey Oswald, o suposto assassino, antes do crime do que havia admitido publicamente. Havia monitoramento, contatos, conversas interceptadas. E ainda assim, dizem que ele agiu sozinho. Os documentos que continuam selados alimentam uma das maiores perguntas da história moderna. O que o governo americano ainda não quer que saibamos sobre aquele dia? Número 8. O projeto Stargate e os experimentos de percepção remota. Durante a Guerra Fria, americanos e soviéticos competiam em tudo, incluindo o sobrenatural. O projeto Stargate foi um programa secreto do governo americano que investigava o uso de habilidades psíquicas para fins de espionagem. A ideia era treinar pessoas para ver locais distantes usando apenas a mente, sem câmeras, sem satélites, sem agentes no campo. Isso se chamava percepção remota.
O programa durou mais de 20 anos e custou milhões de dólares. Em 1995, parte dos arquivos foi desclassificada e o relatório oficial dizia que os resultados eram inconclusivos e que o programa seria encerrado. Mas aqui está o que intriga os pesquisadores. Testemunhos de alguns participantes sugerem que os resultados eram significativamente melhores do que o relatório oficial afirmava. Alguns ex-operativos garantem que certas informações obtidas por percepção remota foram confirmadas posteriormente por inteligência convencional. Os arquivos completos do Stargate, incluindo os casos individuais e os resultados detalhados de cada operação, nunca foram totalmente liberados. O que funciona e o que não funciona nesse tipo de experimento? Essa resposta ainda está guardada a 7 chaves. Número 7. Os registros médicos e experimentos do projeto 731. Essa é uma das histórias mais sombrias da Segunda Guerra Mundial e também uma das mais deliberadamente esquecidas. A Unidade 731 era um programa secreto do exército japonês que realizou experimentos biológicos e médicos em prisioneiros, principalmente chineses, coreanos e russos, durante a guerra. Os experimentos incluíam vivissecção, testes de armas biológicas em humanos vivos, exposição a doenças letais e muito mais. Estima-se que entre 3.000 e 10.000 pessoas morreram diretamente nos laboratórios da Unidade 731. Aqui está a parte que muita gente não sabe. Após a guerra, os Estados Unidos fizeram um acordo secreto com os cientistas responsáveis. Em troca de imunidade de crimes de guerra, os japoneses entregaram todos os seus dados de pesquisa aos americanos. Os dados eram valiosos. A impunidade foi garantida. Parte desse acordo e dos arquivos resultantes ainda permanece classificada. O Japão, por sua vez, destruiu grande parte de seus próprios registros antes da rendição. O que sobrou e o que foi acordado em segredo ainda não é de conhecimento público total. As famílias das vítimas nunca receberam reconhecimento completo. E os dados comprados com vidas humanas estão guardados em algum arquivo que o mundo não tem permissão de ler. Número 6. Os arquivos vaticanos sobre a Segunda Guerra Mundial. O Vaticano possui um dos maiores arquivos históricos do mundo, bilhões de documentos acumulados ao longo de séculos. Em 2020, o Papa Francisco abriu os arquivos secretos vaticanos referentes ao pontificado de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. A abertura foi celebrada como um momento histórico. Mas o que os pesquisadores encontraram foi ao mesmo tempo revelador e frustrante. Alguns documentos confirmaram que o Vaticano tinha conhecimento de atrocidades nazistas muito antes do que havia admitido. Outros mostraram esforços discretos de diplomacia para tentar proteger algumas populações. O problema: os arquivos não estão todos lá. Há lacunas. Registros que deveriam existir não existem. Correspondências que foram citadas em outros documentos, mas cujo original não está no acervo. Para onde foram esses documentos? Foram destruídos? Estão guardados em outro lugar? Pesquisadores que passaram anos estudando o acervo falam em frustração. Algo foi retirado antes da abertura, ou nunca chegou a ser arquivado. O que o Vaticano sabe, e escolheu não revelar, sobre os anos mais sombrios do século XX, ainda é uma das grandes perguntas sem resposta. Número 5. Os relatórios completos da NSA sobre vigilância em massa. Em 2013, Edward Snowden revelou ao mundo que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos estava monitorando as comunicações de milhões de pessoas ao redor do globo, incluindo líderes de países aliados. O escândalo foi enorme. Snowden virou réu, e uma parte dos documentos que ele vazou se tornou pública. Mas apenas uma parte. Snowden afirmou ter levado consigo entre 1,5 e 1,7 milhão de documentos classificados. O que foi publicado pelos jornalistas que receberam o material representava uma fração desse total. Os jornais tomaram a decisão editorial de não publicar tudo, por razões de segurança. O que está nos documentos que não foram publicados? Quais programas de vigilância ainda estão ativos e nunca foram revelados? Quais países estavam sendo monitorados além dos que já sabemos? Quais acordos secretos de espionagem existem entre nações amigas? Essas respostas estão em algum lugar, em posse de jornalistas, em servidores criptografados, nos cofres da NSA. E o público provavelmente nunca vai ter acesso total a elas. Número 4. Os arquivos sobre OVNIs do governo britânico.
O Reino Unido tem uma longa história de investigações oficiais sobre OVNIs, ou UAPs, como o governo prefere chamar hoje. Entre 1950 e 2009, o Ministério da Defesa britânico manteve um departamento dedicado exclusivamente a investigar avistamentos. Quando o departamento foi encerrado em 2009, o governo prometeu liberar todos os arquivos ao longo dos anos seguintes. Milhares de páginas foram publicadas. E então, de repente, a liberação parou. Pesquisadores que solicitaram os arquivos restantes via Lei de Acesso à Informação receberam respostas evasivas. Alguns pedidos foram negados. Outros ficaram em análise por anos sem resposta. O que está nesses arquivos que ainda não foi liberado? Os pesquisadores suspeitam que incluem casos considerados sensíveis demais. Avistamentos próximos a instalações nucleares, incidentes envolvendo aeronaves militares, registros de objetos que demonstraram capacidades tecnológicas que não deveriam existir. O governo britânico nunca explicou por que parte dos arquivos continua retida. E essa falta de explicação, por si só, já diz muito. Número 3. Os planos nucleares de contingência dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos desenvolveram dezenas de planos para diferentes cenários de conflito nuclear. Alguns desses planos foram desclassificados e revelaram detalhes que chocaram até os analistas mais experientes. Um exemplo. Um documento liberado em 2015 mostrou que, em 1956, os alvos nucleares americanos incluíam cidades da Europa Oriental, com populações civis densas, aliadas tanto quanto inimigas. O plano previa a morte de dezenas de milhões de civis como parte aceitável de um conflito com a União Soviética. Se isso é o que foi liberado, o que ainda está guardado? Os planos de contingência nuclear mais recentes, incluindo os desenvolvidos nas décadas de 1980, 1990 e após o 11 de setembro, permanecem completamente classificados. Pesquisadores acreditam que incluem alvos específicos, estratégias de primeiro ataque e acordos com países aliados sobre o uso de armamento nuclear em território europeu. Esses documentos podem nunca ser liberados, não porque o perigo passou, mas talvez exatamente porque não passou. Número 2. Os arquivos completos sobre o programa de armas biológicas soviético. Em 1992, um cientista soviético chamado Ken Alibek desertou para os Estados Unidos e contou uma história que deixou os analistas de inteligência americanos em estado de choque. Segundo Alibek, a União Soviética havia desenvolvido, em segredo, o maior programa de armas biológicas da história humana. Muito maior do que os americanos suspeitavam. O programa, chamado de Biopreparat, empregava mais de 60 mil cientistas e havia criado versões modificadas de doenças mortais: antraz, varíola, peste, tornadas resistentes a vacinas e antibióticos. A questão mais assustadora: onde estão essas armas hoje? Com o colapso da União Soviética, os arquivos do programa foram divididos, escondidos ou destruídos. A Rússia nunca revelou o escopo completo do Biopreparat. Os cientistas que trabalhavam no programa se dispersaram pelo mundo. Alguns foram contratados por países com programas de armas não convencionais. Os arquivos completos sobre o que foi criado, onde está armazenado e para onde foi, se é que existem, e nunca foram tornados públicos. E essa é talvez a lacuna de conhecimento mais perigosa desta lista inteira. Número 1. Os documentos sobre o acidente de Roswell que permanecem selados. Sim, voltamos a Roswell. Mas não do jeito que você está pensando. Em julho de 1947, algo caiu no deserto do Novo México, perto da cidade de Roswell. O exército americano emitiu um comunicado inicial dizendo que havia recuperado um disco voador. Horas depois, o comunicado foi corrigido. Era apenas um balão meteorológico. Durante décadas, o governo americano manteve essa versão. Em 1994, uma investigação do Congresso forçou uma nova admissão. Era um balão de vigilância do Projeto Mogul, um programa secreto de monitoramento de testes nucleares soviéticos. Parece razoável, exceto por um detalhe. Quando pesquisadores solicitaram os arquivos completos do Projeto Mogul para confirmar que o acidente de Roswell estava de fato documentado no programa, partes significativas dos registros estavam, adivinhem, classificadas ou faltando. Não se trata necessariamente de extraterrestres. Pode ser tecnologia experimental. Pode ser um programa ainda mais secreto que o Mogul.
Pode ser algo que o governo americano testava e não queria que os soviéticos soubessem. O que é fascinante não é a teoria dos aliens. É o fato de que, quase 80 anos depois, ainda não temos acesso aos arquivos completos de um incidente que o governo diz ter sido um simples balão. Por que um simples balão precisa de arquivos classificados em 2024? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. E agora chegamos ao fim desta lista, mas talvez ao início de uma reflexão muito maior. Pense no seguinte: tudo o que você acabou de ouvir é apenas o que sabemos que não sabemos. Existem programas, experimentos, acordos e incidentes que nunca foram sequer mencionados publicamente. Arquivos que nunca foram solicitados porque ninguém sabe que existem. Segredos que não têm nem nome. O sigilo governamental existe por razões legítimas: segurança nacional, proteção de agentes, prevenção de pânico. Tudo isso faz sentido em certos contextos. Mas quando documentos sobre assassinatos de décadas atrás continuam protegidos, quando experimentos em seres humanos seguem sem explicação completa, quando a resposta para perguntas simples é páginas pintadas de preto, a questão que fica é outra: quem decide o que a humanidade tem direito de saber sobre sua própria história? Alguns desses arquivos serão abertos em 2040, outros em 2050, outros, talvez, nunca. E quando finalmente forem abertos, e se caso forem mesmo, quantos de nós ainda estaremos aqui para ler? Deixa aí nos comentários. Qual desses segredos você mais quer ver revelado? E qual você acha que nunca vai ser aberto? Porque aqui a gente acredita que a conversa é parte do mistério. Até o próximo episódio.